Gente querida, estamos meditando sobre o Apocalipse 18 e algo que nos chamou muita atenção é que havia o comércio de escravos na época de João. Quando é citada a lista contendo a relação de alguns dos bens que enriqueciam os reis, os políticos, os poderosos, os comerciantes e os donos dos navios mercantes também, nós ficamos impressionados com a tamanha riqueza ostentada pelo Império Romano. Os primeiros itens da lista são ouro, prata e pedras preciosas. Em seguida, o apóstolo descreve roupas suntuosas e produtos feitos de materiais caros. A madeira preciosíssima era proveniente de um tipo de árvore extremamente valorizada pelos romanos, que a usavam para fazer armários decorativos e outros móveis de luxo. Havia naquele tempo uma grande demanda de especiarias importadas, tanto para uso alimentício quanto para uso pessoal na forma de perfumes. Como tantos países de hoje, a cidade de Roma dependia de alimentos importados. Na verdade, grandes cidades da atualidade passariam fome se não fosse pelos caminhões e trens que as abastecem de carnes, frutas e legumes todos os dias. No entanto, o último item da lista e o mais perturbador são os escravos. Calcula-se que 1/3 da população do Império Romano era constituído de escravos e que não era incomum leiloar até 10.000 seres humanos em um dia nos grandes mercados de escravos do Império. É provável que houvesse mais de 60 milhões de escravos por todo o Império. Pessoas tratadas como objetos, compradas, vendidas, usadas e maltratadas. Muitos questionam se João estaria sugerindo que, no fim dos tempos, haveria uma volta à prática da escravatura. Talvez não no sentido antigo, mas sem dúvida pode-se observar que cada vez mais as pessoas estão perdendo sua liberdade no mundo da atualidade. Pessoas são compradas e vendidas, ou mesmo trocadas, por clubes esportivos, por exemplo, enquanto grandes corporações procuram controlar cada vez mais a vida de seus administradores e funcionários. À medida que as pessoas tornam-se mais escravas do luxo, com mais contas a pagar, também se encontram cada vez mais presas ao sistema. Não é preciso muita imaginação para visualizar uma escravidão universal sob o governo da besta. Observamos anteriormente que o anticristo exigirá que sua marca seja colocada sobre todos os que desejam comprar ou vender. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E que obrigará as pessoas a adorar sua imagem. Prometerá liberdade, mas colocará homens e mulheres sob o jugo da escravidão. 2 Pedro 2, versículo 19. Aproveitará as concupiscências do povo, usando-as como instrumentos de escravidão. Eu convido você a assistir o excelente documentário O Dilema das Redes, onde especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta muito sério. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. E não há dúvidas que isso está acontecendo. Vemos uma sociedade escrava das grandes empresas que controlam as redes sociais para usar o ser humano como a principal das mercadorias. Pois é, nada é de graça. Nas redes sociais, a mercadoria é você. O seu perfil é cuidadosamente traçado, detalhado, todas as suas preferências, para que você possa ser oferecido de maneira adequada para as empresas que podem atender às suas demandas e lucrar com a sua atenção e os seus recursos financeiros. Tudo elaborado para que o mundo seja dependente deste sistema. E diante dessa realidade, o que eu e você devemos fazer? Parar de usar a internet ou as redes sociais? É isso? Claro que não. O cristão precisa saber que tudo o que ele faz deve ser feito para a glória de Deus, inclusive seu uso. O uso das redes, as suas riquezas. Todos os cristãos devem refletir se Deus está sendo glorificado através de seu perfil e de suas interações nas redes sociais. O cristão jamais deve deixar que as redes sociais prejudiquem seu relacionamento com Deus. Algumas pessoas não conseguem se desligar de suas redes sociais, nem mesmo na hora do culto. Já estão viciadas e não se dão conta disso. É necessário maturidade para lidar com as redes sociais, se você não quiser ser escravo delas. As redes sociais apresentam uma ótima oportunidade para a evangelização, mas muitos que se dizem cristãos postam e compartilham conteúdo imoral ou conteúdo que em nada contribuirá para o crescimento espiritual das pessoas. É verdade ou não é? Outros escrevem e usam um linguajar estranho aos seguidores de Cristo. Eles discutem, amaldiçoam e compartilham conversas imorais e expõem sua privacidade e a privacidade de sua família.
Mas eles se esquecem de que Deus pedirá conta de toda palavra frívola que sai dos lábios do homem. E neste contexto dos teclados de computadores e smartphones, isso é uma realidade. E um grande problema de nossos dias são os falsos mestres que enganam facilmente aqueles que não se preparam e que não manejam bem a palavra de Deus. Se você deseja ser livre e não escravo das redes sociais, você precisa conhecer a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa conhecê-lo. O pastor John Piper diz algo interessante sobre isso. Ele fala que uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no dia do juízo que a falta de oração não era por falta de tempo. Isso deve te fazer pensar seriamente. A questão não é a falta de tempo, mas a falta de amor. Deus é amor, e se você estiver cheio de amor, suas prioridades serão a prova disso, pois todos nós priorizamos aquilo que amamos. Pense nisso. Hoje, às 20 horas, você terá a oportunidade de priorizar Deus. Estaremos juntos em nossa rede de oração e intercessão. Então venha buscar a Deus conosco. E agora nós faremos, na verdade, um desafio para todo aquele que deseja buscar mais e mais ao Senhor. A nossa rede de oração e intercessão, a partir de hoje, vai começar a analisar um salmo a cada encontro. Nós faremos a oração do salmo. Procure fazer isso. Nosso objetivo é explicar para vocês todos os 150 salmos, um por vez, claro, e fazermos a oração da fé, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai transformar, mudar a sua vida. Você vai ter a oportunidade de orar conosco, deixando seu pedido de oração, vai poder orar pelos outros também, vai aprender o que o salmo significa e vai poder fazer a oração de forma adequada, e você vai ver a palavra de Deus sendo manifestada em sua vida com um grande poder, em nome de Jesus. Faça isso hoje às 20 horas, estaremos juntos, com a graça de Deus.